Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria estar aqui nesta manhã. Estou muito feliz mesmo por rever todos vocês, por conhecer gente nova, não é? E por estarmos juntos nesta grande festa, nesta festa de celebração a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Só o Senhor é digno de toda a adoração do seu povo. Estava ali vendo o pessoal da dança, né? Que lindo, maravilhoso. Eu acho que já deve ser a terceira ou quarta geração de pessoas que dançam aqui nessa igreja. Já vi ali os pequeninos, não é? Estava vendo a filha da Nádia. A Nádia fez parte desse grupo. E está a filhinha dela ali, né? Foi assim, algo muito bonito de ver. Porque esse ministério aqui nessa igreja sempre teve muita força, não é? E isso é maravilhoso. É bom ver as nossas crianças, os adolescentes envolvidos também na tarefa de divulgar a palavra dentro daquilo que é o chamado deles, não é? E isso é poderoso. Queridos, sem mais delonga, quero compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, com a ajuda do Senhor, é claro. Danilo falou que hoje eu estaria 100%, eu creio no profeta. Só que eu levantei muito cedo hoje para orar, para meditar. Eu tinha no meu coração propósito trazer aqui uma palavra, e hoje pela manhã o Senhor mudou aí algumas coisas, e eu tive que reescrever algumas coisas, e vou tratar aqui de um assunto urgente, uma vez que estamos no ano da consolidação. Eu quero falar sobre filiação, um pouco sobre filiação espiritual, e também tocar naquilo que para mim é fundamental, e a razão de existir do ministério que Jesus colocou sobre essa terra, dos seus obreiros, que é formar Cristo nas pessoas. Bem mais importante do que estarmos discutindo doutrinas, se acredita assim ou assado, o mais importante é formar Cristo nas pessoas. Quando nós nos aproximamos de Deus, todos nós nos aproximamos de Deus e conhecendo a história de Jesus, quem ele foi, onde nasceu, quem eram os seus pais. Isso nos surpreende quando lemos a história de Jesus, o seu ministério, a bondade dele. Você vai ver que esse evangelho simples foi o evangelho pregado por muitos apóstolos. Você vai ver que na casa de Cornélio, Pedro, ele vai introduzir Cristo de uma forma muito simples. Porque quando nós chegamos para Deus, Paulo vai falar em Coríntios, inclusive, eu quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras e nem de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de conhecimento do Senhor. E nós começamos por conhecer a história de Cristo, nos empolgamos com ela, e isso é maravilhoso. Depois, para aqueles que têm um pouco mais de interesse, nós vamos para os seminários e estudamos teologia, aprendemos as doutrinas de Cristo, aprendemos sobre cristologia, sobre paracletologia, sobre soterologia, sobre a doutrina do pecado, a martirologia. Aprendemos sobre várias doutrinas e achamos que sim, agora sim, nós chegamos no ponto onde deveria ser. E aí Deus um dia, com o conhecimento que você tem, que não é perdido, é bom, Ele pega esse conhecimento e revela Cristo a você. E quando Cristo é revelado ao seu coração, você passa de uma fase infantil da sua vida para uma fase adulta espiritualmente. Você recebe a condição de filho quando Cristo de fato é revelado em você e você o conhece na sua plenitude. E o que pretendo falar hoje de manhã é exatamente esse Cristo plenamente formado em nós, completamente formado em nós, não é? E isto é uma grande questão
dessa nova dispensação que começou com Cristo, que começou no Pentecoste, a dispensação da igreja, o tempo da igreja, não é? A grande luta que começou com a vinda do Senhor Jesus, teve a sua continuidade na vida dos apóstolos, inclusive, e principalmente na vida de Paulo. Não se trata aqui, esta luta, de uma luta por uma interpretação especial das Escrituras, o que muitos se equivocam na sua trajetória, na sua caminhada. Não é uma luta por uma forma particular de doutrina, não é, eu defendo essa doutrina ou aquela doutrina, esse ponto de vista ou aquele ponto de vista. Não é uma luta por detalhes e por coisas que não faz muita diferença na nossa caminhada. A grande luta aqui, e a maior de todas elas, é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19. E ele vai falar aqui aos Gálatas, nesse texto, e vamos lê-lo. Se você quiser ficar de pé, pode ficar, senão pode. Paulo vai dizer assim: olha, meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Pode sentar, irmãos. Toda a carta aos Hebreus que toca, que fala do que Paulo defendia, do seu evangelho. Alguns dizem que Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Alguns dizem que foi Tessalonicenses, mas eu defendo que foi Gálatas, não é? Que Paulo vai para o deserto da Arábia, levando a lei e os profetas, e volta com Gálatas e Romanos. Foram as duas cartas que Paulo traz. Ele sai um homem e volta outro, não é? E ele vai falar disso nas suas cartas. Toda a carta aos Gálatas, irmãos, e tudo o que tem a ver com esta carta, com a carta aos Gálatas, está reunido exatamente nesse verso 19 do capítulo 4. Todo o esforço de Paulo aqui, na sua defesa, na defesa da sua teologia e do evangelho que ele prega, está exatamente nisso aqui, não é? É um versículo muito curto, mas com um potencial e um poder muito grande. E eu queria só fazer aqui uma leve correção no texto que temos em português, porque aqui eles usam a palavra formado. Essa versão já traz plenamente desenvolvido, porque o texto original ele fala exatamente isso, plenamente formado. Não é simplesmente formado, é plenamente formado em vocês. Faz toda a diferença isso. Amém? Então você pode observar que toda essa luta de Paulo, toda a luta dos apóstolos, com todos os aspectos que estão nela, é a mesma luta que nós enfrentamos hoje, que nós travamos em nossos dias, não é? E o assunto aqui é exatamente esse: formar Cristo nas pessoas. Você pode ter uma igreja cheia, lotada de pessoas, como era a igreja dos Coríntios, por exemplo. Uma igreja cheia e cheia de dons. Uma igreja com muita capacidade, com um potencial tremendo. Paulo vai dizer que não lhes faltava dom algum. E Paulo diz: olha, eu não vos pude tratar como espirituais, mas eu tive que tratar vocês como carnais, como meninos em Cristo. Vocês eram para estar já crescidos, mas ainda não, vocês ainda precisam de leite. Vocês não podem comer comida sólida, porque vocês não se desenvolveram. Era uma igreja cheia de dons, cheia de revelação, cheia de tudo isso que você pode imaginar, mas faltava-lhes o principal, o crescimento espiritual. Crescer em Cristo. Amém? Então veja bem, qual é a medida do crescimento do crente? A medida é Cristo. Qual é o nosso padrão? O nosso padrão é Cristo, irmãos. Cristo é o padrão do homem. Cristo é a medida da igreja e das igrejas. Cristo é o teste de todo o ensino que você trouxer. Você pode ensinar o que você quiser, mas Cristo é a medida. Ele é aleluia, a vara de medir de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele vai dizer de si mesmo, Ele vai dizer: olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Aleluia, Ele é o cubo que está ali no aro, mas Ele é também a circunferência. Tudo começa nele e termina nele. Tudo que fugir dele não é dele.
Tudo que fugir de Cristo não vai trazer vida para você. Pode ser bom, pode ser aplicável, e você pode ver até fruto disso, mas não vai transformar a sua vida e não vai formar você. Amém? Tanto o aro como o centro é Cristo. Cristo é o centro de toda a teologia e de todo o conhecimento que você pode desenvolver. Agora, você vai medir todas as coisas para Deus do quanto de Cristo há naquilo. Seja o que for, qualquer trabalho, o trabalho que você está fazendo, meça quanto de Cristo existe naquilo que você está fazendo. Amém? Quando você disser, não, tem tanto de Cristo, essa é a sua medida. Mas o correto é o que Paulo diz: seja plenamente formado em vocês, amém? Aleluia. Você pode reduzir todas as suas questões, as questões da sua vida: família, trabalho, negócios, igreja, pregações, tudo que você quiser. A medida é Cristo. Nada além de Cristo, nada além dele, amém? Você está aí? Aleluia. É sempre um assunto de quanto do Espírito Santo está naquilo que você está fazendo. É sempre um assunto de quanto de Cristo está naquilo que você está fazendo. Amém. Nesse versículo que lemos, irmãos, o apóstolo, ele não diz que está sofrendo por um sistema. Você vai ver que Paulo vai dizer que ele está sofrendo, mas ele diz: eu estou sofrendo pelo sistema. Eu estou sofrendo pela missão lusitana. Eu estou sofrendo pelo cristianismo, por exemplo. Eu estou sofrendo por isso ou por aquilo. Não, ele está sofrendo aqui, não é porque o judaísmo estava ameaçando a igreja entre os Gálatas. Ele não estava sofrendo aqui porque o legalismo tinha tomado conta e a espiritualidade tinha murchado. O sofrimento de Paulo aqui é para que Cristo fosse, aleluia, formado neles. Essa é a dor desse homem. Essa é a meta, é o alvo desse homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, diga comigo, Cristo. Esta palavra Cristo aparece nesta pequena carta cerca de 43 vezes. Isso significa que Cristo é o centro desta carta e Paulo está puxando tudo para Cristo. Ele está trazendo os seus leitores para Cristo. Oh, glórias a Deus. Agora, isso nos leva ao assunto maior desta carta. Um assunto que jamais foi revelado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento. A nenhum dos que viveram antes. Esse assunto foi revelado a Paulo, que é a questão da filiação espiritual. Quantos aqui sabem que é filho de Deus? Você de fato é filho de Deus? Você tem certeza disso? Talvez você nasceu na família de Deus, mas você ainda não é filho de Deus. Uau! Que coisa complicada essa, não? Filho de Deus, que privilégio. Lá no capítulo 9 do livro de João, Jesus faz distinção entre duas filiações. Ele diz: vocês são filhos de Moisés e esses aqui são nascidos de Deus. Os judeus vão dizer: nós somos filhos de Moisés, nós seguimos Moisés. E há muita gente que está seguindo Moisés. Mas Deus está trazendo uma nova filiação, que são os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. No capítulo 8 de João, Jesus vai dizer para os fariseus do seu tempo: vocês são filhos do diabo. E há uma diferença entre ser filho de Deus e filho do diabo. E olha que ele não estava falando para gente de fora, ele estava falando para quem estava dentro do movimento religioso. Dentro do movimento religioso eram os fariseus, os judeus daquele tempo. A palavra filho ou filhos aparece 6 vezes nesta carta. E o significado de filiação é o maior assunto que Deus jamais tratou com o homem aqui neste mundo. É um assunto muito importante. Eu estou dando essa volta para chegar onde quero, viu, irmãos? No capítulo 1 do livro de Gálatas, da epístola aos Gálatas, Paulo ele coloca o fundamento, no verso 15, no verso 16. Ele vai colocar o fundamento. Ele vai dizer: contudo, antes ainda de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Observe que não foi por mérito,
Foi por graça. Foi do agrado dele. Foi do agrado dele fazer o quê? Revelar seu filho a mim. Aleluia. Revelar o seu filho, o texto original diz, revelar o seu filho em mim, é diferente. Uma coisa é revelado, Jesus a mim, eu recebi a revelação. Não, ele está dizendo revelar o seu filho em mim. Ou seja, na minha vida, ao olhar para mim, vocês têm que ver Cristo em mim. Ele está bem formado em mim, ele está bem enraizado em mim, ele está bem enraigado na minha vida, aleluia. E ele vai dizer assim, para que eu o pregasse entre os gentios. E eu não fui consultar pessoa nenhuma. Ele revelou o seu filho em mim. Em mim. Estão aí? Então essa verdade, ela vai revolucionar o ministério de Paulo. Imagine, irmãos, você ser uma revelação de Jesus. Uma amostra de quem Jesus é. Oh, aleluia. Antes de você nascer, Vitor, Deus escolheu você para revelar Cristo em você. E hoje, quando você anda na rua, as pessoas não veem você, elas veem o Cristo que está em você. Aleluia. E o que faz com que as pessoas vejam Cristo em nós é exatamente essa capacidade de deixar ser moldado por Ele e ser formado por Ele, para que o mundo possa ver Ele em nós, aleluia, na nossa caminhada, na nossa existência aqui. Houve uma igreja muito poderosa no capítulo 11 do livro de Atos, a igreja de Antioquia, é uma igreja exemplo. O texto vai dizer que a mão do Senhor estava sobre aquela igreja, e muitos sinais e maravilhas se faziam ali naquela igreja. A Bíblia diz que a fama dessa igreja corre até Jerusalém. E lá em Jerusalém, os discípulos, os apóstolos decidem mandar para lá Barnabé, o filho da consolação, aquele que era o que fazia a ligação entre pessoas e pessoas. Barnabé era um tipo de ponte, e precisa desse tipo de pessoas hoje. E ele vai até Antioquia, e quando ele vê a graça de Deus, o texto vai dizer, e ele viu a graça de Deus. E quando ele vê a graça de Deus, ele se alegra. Porque havia muita manifestação de poder naquela igreja. E ele falou, está faltando aqui uma coisa. Ele vai até Tarso, aleluia, em busca de um homem chamado Saulo. E ele traz o Saulo para Antioquia. E durante um ano inteiro, Saulo ensina aquela igreja. E depois de um ano inteiro recebendo o ensino, e Cristo sendo formado naquela gente, os discípulos pela primeira vez é chamado de cristãos. Cristãos aqui são pequenos cristos. Eles eram representação de Jesus. Se cantavam era para Jesus, se oravam era para Jesus, se pregavam era sobre Jesus. Tudo na vida deles era sobre Jesus. Havia havido uma mudança na vida deles. Aleluia. A revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o fundamento de tudo. Paulo diz, Deus revelou seu Filho em mim. Mais à frente, no capítulo 4, versículo 6 de Gálatas, Paulo vai dizer, porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito Santo. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Oh, aleluia. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, o Espírito Santo é o Espírito da filiação. Deus enviou o seu Espírito. Quando Deus enviou o seu Espírito? Alguém sabe? Jesus falava de um dia, e aquele dia, ainda não chegou o dia, vai chegar o dia. Oh, aleluia, lá no Antigo Testamento eles falam, hoje, 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 referindo-se a um dia. Que dia foi esse? Foi um dia que o sol nunca havia nascido sobre ele. Foi um dia diferente de todos os dias. 10 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, de manhã estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente.
encheu toda aquela casa e foi repartida entre eles línguas como que de fogo, aleluia, porque o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vejo a igreja pedindo: Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O Espírito já foi derramado e ele já está aqui, e o mover dele já está aqui, irmão. Aleluia. Não vai haver um outro derramado do Espírito, porque já aconteceu. Já aconteceu. O Espírito já veio, não veio e voltou, ele veio e ficou. A Bíblia diz que ele viria e ficaria conosco, e ele permanece em nós. Aleluia. O Espírito é o Espírito do Filho de Deus. Aleluia. Portanto, o Espírito no interior de cada um de nós constitui a potencialidade que cada um de nós temos. Não dá para medir o poder que está em você, irmão. Não existe aqui neste mundo quem possa medir o poder que está em você. Aleluia. Há dias que eu levanto da oração e a sensação que eu tenho é que se eu tocar num prédio daquele, ele cai no chão. A sensação que pode vir qualquer coisa, que vai cair mesmo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus e abre-se para Ele e deixa o Espírito atuar na sua vida, tanto mais cheio dele você estiver, mais autoridade você terá para desenvolver aquilo que Deus quer que você desenvolva. Aleluia. Aleluia. A palavra que o apóstolo usa aqui no texto, ele diz: meus filhos. Estão aí? Se você for capaz de ler o grego, não sei, talvez não seja, a palavra filho que Paulo usa aqui, porque há duas palavras para filho no grego: a palavra tékina e a palavra huilos. Tanto uma como outra traduzido para o português quer dizer filho. Só que a palavra que Paulo usa aqui é a palavra técnica. E a palavra técnica está no diminutivo, significando filhinhos ou crianças. Paulo faz distinção aqui em Gálatas do filho e filho. Mas no português tudo é traduzido como filho. Ele vai dizer filhinhos, ou seja, criancinhas. Porque a palavra huilos quer dizer filho que atingiu, alcançou maturidade. Alcançou uma posição de maturidade, de maioridade. O tékina é um filho que ainda está engatinhando, começando. E ele vira para esses Gálatas e chama eles de tékina. Crianças. Crianças. É alguém que nasceu, mas não está desenvolvido. É alguém que nasceu, mas não cresceu. É alguém que nasceu, mas permanece do mesmo jeito. Vocês estão aí? A palavra ruios, ela refere-se àqueles que cresceram, aqueles que chegaram à maturidade. Filho. Quando Paulo fala lá em Romanos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aleluia. Aliás, em 1 de João. Agora você pode ver como essa carta toda volta-se para isso. Paulo diz: ó insensato Gálatas. Ele quis dizer: vocês são pequenas crianças. Que triste. Vocês nasceram, mas não têm crescido. Vocês tiveram um bom começo, mas Cristo não foi plenamente formado em vocês. Vocês começaram bem, mas vocês não avançaram. Ele vai dizer: o Espírito Santo foi dado a vocês para mudar isso, gente, para transformar isso, para fazer vocês crescerem,
Aleluia. Jesus fala: quando vier aquele Consolador, Ele vai falar de mim, Ele não falar de si mesmo, mas Ele vai testificar de tudo quanto viu e ouviu. Ele falará ao meu respeito e vos ensinará todas as coisas. Oh, glórias ao Senhor. Nesta carta o apóstolo contrasta a velha dispensação com a nova dispensação. Ele diz que a velha dispensação, a dispensação de Israel, era uma dispensação de crianças. É isso que ele está dizendo. Olha, a dispensação antiga era uma dispensação de crianças. Crianças pequenas. Agora, o que é que define uma criança? Vocês que já tiveram, eu tenho minhas netas, não é? E está chegando mais. Criança, irmão, você tem que ensinar as crianças por meio de ilustração. Esses dias eu estava conversando com a Olivia e assistindo um documentário, e ela é muito esperta. E eu disse: filha, ela falou: de o que está falando, vô? Não, é sobre, estão falando sobre perseguição racial. Ela disse: mas o que é perseguição? Eu falei: opa, como é que eu vou explicar esse negócio aqui? E racial ainda, pelo amor de Deus. Eu busquei de toda forma, por fim, e ela ensinou: não, vô, não é assim, é assim que se explica. Então, uma criança, você tem que ensinar por comparação, por figuras, é ou não é? Você tem que ensinar por desenho. Você não pode chegar para essa criança e enchê-la de, falar: olha, se vira a partir de hoje, está aqui todo o ensinamento que você precisa, vá à sua vida. Ela não sabe. Sim ou não? Você ensina as crianças pequenas dizendo: olha, você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, vai escovar o dente, vai lavar as mãos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é assim que a gente faz com os meninos? Vá para aqui, vá para ali, vá do outro jeito, faz assim, faz assado. Mas agora é tão feio você chegar para um homem feio e falar: faz isso, faz aquilo, vai escovar os dentes. Não é feio isso? É? Um adulto já tem tudo formado nele. Ele já sabe o que tem que fazer, sim ou não? O marmanjo lá de 20 e tal ano, o pai chega: vai escovar dente, menino. Vai lavar essas mãos, você já jantou hoje? Deus me livre. Um filho verdadeiramente adulto, irmãos, ele sabe por si o que deve fazer. Sim ou não? Ele sabe aquilo que agrada o pai e sabe aquilo que fere o pai. Ele sabe como se conduzir, sim ou não? Ele sabe que se fizer determinada coisa vai magoar o pai, então ele não faz, ou faz para magoar o pai. Mas uma criança às vezes nem sabe o que está fazendo, não é? Não sabe o que está fazendo. Então, veja bem, o que marca a diferença entre uma criança e um adulto, aleluia, é que a criança precisa de comando. O adulto age por intuição, ele já sabe o que tem que fazer. Uma criança você tem que dizer: faça isso ou faça aquilo. O adulto não é? Então a diferença, portanto, entre a velha aliança, a velha dispensação de Israel e a nova dispensação que é a da igreja, está numa coisa muito importante, chamada inteligência espiritual. Esse é o ponto. E é aqui que nós nos divergimos muito. Capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas, de saber aonde você está, para onde você está indo, quem está na sua vida. Você tem que ter uma definição clara em você de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, o que é os céus, para onde você está caminhando, onde você está nesse momento, dentro do projeto de Deus. Inteligência espiritual, que você pode dar outro nome se você quiser, discernimento espiritual, pode ser. Quando alguém te serve uma comida que não está boa, você diz: opa, isso aqui não é comida do céu, isso é comida de homem, eu não aceito isso aqui não. Aceito isso aqui não, isso aqui não vem ao meu paladar. Mas hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas estão comendo de tudo que vem.
Infelizmente. Essa é a diferença entre uma criança e um adulto. Inteligência espiritual. Quem está aí? Uma criança, ela tem uma inteligência em potencial, mas não tem inteligência em si mesmo. Você precisa ensiná-la. A inteligência está fora dela, está em outras pessoas. Está naqueles que guiam, naqueles que são seus tutores, naqueles que são aqueles que vão cuidar dela. Amém. Paulo vai dizer assim aos Gálatas: meus filhinhos, o que está faltando em vocês é inteligência espiritual. A verdadeira marca de maturidade é a marca da inteligência espiritual, da capacidade de discernir. Eu não estou falando aqui que você tem que ir para uma escola e estudar para aprender isso que eu estou a dizer. Eu estou falando que você aprende isso ao conhecer Jesus e Ele ser formado em você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Outra diferença entre uma criança e um filho, dentro da visão de Paulo, é que uma criança, você tem que fazer tudo para ela. Você tem que fazer a comida, você tem que fazer tudo, não é? Roupa, você tem que prover tudo, um teto para ela. Hoje as crianças ficam até mais velhas na casa do pai, não é? Os meninos hoje casam mais tarde. Nossos meninos, né? O adulto não, irmãos. O filho adulto, ele toma para si a responsabilidade. Fala: deixa comigo esse negócio. Eu vou ganhar o meu dinheiro. Eu vou construir a minha família. Eu vou alugar, eu vou comprar a minha casa. Eu vou cuidar daqueles que são meus. Eu assumo a responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Então você vê na história de Israel, a história do Velho Testamento, como eles eram pessoas irresponsáveis. Israel era um povo altamente irresponsáveis. Deus lhes deu tudo, mas se deixasse eles sozinhos por um minuto, por um dia, que Deus não estivesse cercando eles, eles faziam bobagem. Oi, estão aí? Isso é forte, irmãos. Se você olhar para a história de Israel, você vai ver que a lei para Israel foi escrita em pedra, algo fora deles. Jeremias 31, 31 a 33, o Senhor vai dizer em Jeremias que ele está fazendo uma nova aliança com o seu povo. Não é como a antiga aliança, não, que ele fez com seus pais. É uma nova aliança. Eu não vou escrever agora em pedra, porque a pedra pode quebrar, pode sumir, pode ir para qualquer lado. Mas eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Aleluia. Olha o texto que disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Que aliança é essa? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama sua esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Verso 33. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente, aqui é coração, a tradução correta, e as escreverei em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Não é algo que está fora de você, é algo que está dentro de você. Não é algo que você ensina ou isso, é algo que você vive, que você transporta, que você conduz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Filiação significa responsabilidade espiritual, irmãos. Já era tempo de você estar cuidando de outros. Sabe o que está acontecendo com você? Depois de tantos anos na igreja, você ainda precisa ser cuidados. Há muitos pastores que ainda precisam ser cuidados. Deveriam estar cuidando do rebanho, mas são faltos de inteligência. Eu não diria não só inteligência espiritual, mas inteligência emocional também.
Quantos pastores levam tudo para o lado pessoal? Ah, está falando isso por quê? Ah, está rindo é por quê? Ah, irmão, pelo amor de Deus, vamos crescer, minha gente. Vamos crescer, meu povo. Inteligência emocional significa que você, se tiver duas opções de escolher, você vai escolher a melhor. Você nunca vai escolher a negativa, vai escolher sempre a positiva, dentro daquilo que você tem direito de escolha. Ah, viu como fulano passou? Viu o que ele fez? Viu aquela mensagem que ele pregou? Ele está querendo falar comigo. Para com isso, homem. Inteligência. Você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você conhece o seu Deus. Então levante a cabeça e caminha. Caminha, homem. Aleluia. O nosso desejo é que todos os membros da igreja sejam assim. Aleluia. Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 6 de Gálatas, vai dizer: porque vocês são filhos, o Espírito Santo foi dado como espírito de filiação. Aleluia. Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho ao seu coração, amém? Aleluia, Ele trouxe a verdade até o seu coração. Ou seja, o Espírito Santo fez a plenitude de Cristo possível em você. Ele encheu você da plenitude de Cristo. Oh, glória a Deus, você tem Cristo na sua plenitude. Que bênção, irmãos. Que coisa maravilhosa. Aleluia. A pergunta é: você quer continuar como criança? Ou vamos levantar a cabeça e vamos dizer: não, o Senhor está comigo, Ele está do meu lado, Ele é o meu Deus, eu sei onde eu estou, aleluia, eu sou um filho adulto de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, nesse texto do capítulo 4 aqui, ele vai fazer outro contraste. Ele vai contrastar o filho, a criança, com o servo. Ele vai dizer assim: enquanto o filho é menor, em nada ele difere do servo. Ainda que seja herdeiro de tudo, ele não toma posse de nada. Quanta gente na igreja que está assim? Estão na igreja uma vida inteira e nunca vive a plenitude de Deus. Nunca vivem a plenitude de Deus. Oh, vocês estão aí? No sistema grego, o servo era aquela pessoa, aquele empregado da família, que ele cuidava da criança. Ele chegava de manhã, dava o pequeno almoço para a criança, né, dava o banho na criança, aquela ama, não é? Pegava a criança pela mão e andava com ela pela rua, desviando dos carros, desviando das pessoas, dos perigos, e chegava na escola, entregava aquela criança para o mestre e dizia: está entregue. À tarde vinha buscar de novo, levava para casa, dava banho, dava comida, punha na cama. Vocês estão aí? Meus amados irmãos, a lei fez isso. Ela nos pegou pela mão e nos levou até Cristo, o nosso grande mestre. Vocês estão aí? Paulo está dizendo aqui que a lei era como essa serva, destinada a levar-nos pela mão e guiar-nos até Cristo. Como você vê, tudo que tem a ver com lei está ligado a princípios elementares, criancices. O papel da lei termina quando? Quando ela pega você e entrega você para o Espírito Santo. Está aqui ele, ó. Eu trouxe até aqui. Ele é uma criança. E então o Espírito Santo nos conduz para dentro de Jesus. Ele pega você, amém, mergulha você dentro de Jesus. Esse é o batismo do Espírito Santo. Ele pega você, mergulha você dentro de Jesus. Oh, aleluia. Assim Paulo ele faz a diferença entre o servo e o filho.
O servo faz tudo por nós do lado de fora. O Espírito Santo faz tudo por nós do lado de dentro. Aleluia. A lei tenta nos consertar por fora, dizendo: não faz isso, não faz aquilo, não toque naquilo outro, não vá para aqui, não vá para ali. Mas o Espírito Santo, quando entra no homem, ele muda este homem de dentro para fora. Há uma transformação que começa cá dentro e ela vai se manifestando do lado de fora, aleluia, mas ela começa dentro de você. O Espírito Santo está aí. Por isso que Paulo coloca essas duas ênfases aqui. Ele fala: olha, até que Cristo seja formado em você, em cada um de vocês. Eu quero ler mais um verso com vocês, onde Paulo, em 2:20 de Gálatas, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Assim que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Espírito Santo está em nós, sim ou não, irmãos? A fim de nos fazer capazes de entender as coisas de Cristo. O Espírito Santo traz para dentro de nós inteligência espiritual sobre as coisas do Senhor. E você começa a viver como alguém que é do Senhor, diferente. Aleluia. Em outra passagem, Colossenses, capítulo 3:16, Paulo vai dizer que a palavra de Deus habite em você, ricamente, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como é que eu posso adquirir inteligência espiritual? O Espírito tem que ter uma matéria-prima para trabalhar. E a matéria-prima é a palavra. A palavra que você leu, a palavra que você estudou, que você meditou. O Espírito vai pegar a palavra e vai começar a trabalhar a sua vida na palavra. Aleluia. Ele começa a mover em você. Então, antes de você poder ter sabedoria espiritual, inteligência espiritual, você tem que ter a palavra habitando dentro de você. Cristo falou: olha, se você estiver em mim, esse é o primeiro passo. O Espírito Santo pegou você e mergulhou em Cristo, você está em Cristo. Mas ele vai dizer também: e as minhas palavras estiverem em vocês, você pode pedir o que você quiser, e eu vou fazer para você. Amém? Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, você pode pedir qualquer coisa. O que você precisa? O que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Isso pode ser satisfeito hoje, em nome de Jesus. Se a palavra de Deus estiver em você, e se você estiver em Jesus, aleluia. Já estou chegando para o final e já vou concluir, vocês vão compreender. O fundamento da obra do Espírito Santo é que a palavra do Senhor esteja em nós, habitando de uma forma plena. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Devemos ter um bom e pleno conhecimento das Escrituras. Irmão, se você quer ser formado e ter inteligência espiritual, não abandone a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Mesmo que você não entenda, leia a sua Bíblia. Comece a ler as Escrituras. Comece a examinar as Escrituras. Comece a buscar entender as Escrituras. Mesmo que naquele momento você não está entendendo nada. Aleluia. Quando o Espírito vier sobre você, ele vai pegar a palavra que já está em você, e ele vai fazer que esta palavra produza fruto em você, e você vai começar a ser transformado de dentro para fora, e você nem vai perceber que tudo aquilo que você recebera estava tão fortemente enraizado em você. E o Espírito vem e simplesmente pega aquilo que você ouviu e te faz lembrar daquilo que você leu, daquilo que você, aleluia, ouviu em alguma ministração, em alguma pregação. E ele começa a fazer com que isso frutifique. Pastor, mas é assim? Claro que é assim, veja a Bíblia. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos, sim ou não? E no final eles não conseguiam entender nada.
Eles não aceitavam o fato dele morrer, eles não aceitavam uma porção de coisa. E quando no capítulo 16 de João, Jesus abre o jogo com eles e fala tudo, eles dizem: nós entendemos agora. Nós entendemos agora. E Jesus diz: vocês entenderam agora, vocês não entenderam nada. Daqui a pouco o Filho do Homem será entregue, e todos vocês vão me abandonar, vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu disse isso para vocês, por quê? Por que eu falei isso para vocês? Porque em mim vocês vão ter paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. E nesse mesmo capítulo ele vai falar com os discípulos: olha, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Como pode eles passarem 3 anos com Jesus e ainda disputar entre eles para saber quem era o maior? Como pode eles terem passado 3 anos com Jesus e quando Jesus fala: eu tenho que ir morrer, eles dizem: não, de maneira nenhuma. Como pode eles ouvir tudo que ouviram e no dia que Jesus morre, todos eles afastam, e depois no terceiro dia, que todos deveriam estar prontos, esperando a visita do Mestre, ressuscitado agora, vai 2 deles de caminho de Emaús, chorando e triste. Pois é, que coisa ruim, que coisa triste. Nós investimos tudo nele, nós deixamos tudo para ele, por ele, e agora ele foi embora. E Jesus entra no meio deles e fala: peraí, o que vocês estão conversando? Mas eles não sabiam que era o Senhor. E eles dizem: não, você é o único peregrino aqui em Israel que não sabe das coisas que aconteceu. Trata de Jesus Nazareno. Ele veio, ele foi poderoso em obras e tal. E nós esperávamos que ele resgatasse Israel, mas hoje já é o 3º dia que ele morreu. Que triste, irmão. Que triste ver Pedro e mais 7 discípulos dizendo uns para os outros: vamos pescar. Vamos voltar para a velha vida. Vamos voltar para a nossa velha profissão. Isso não vai dar em nada. Que triste ver os discípulos, quando Jesus olha nos olhos deles e diz assim: olha, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eles vão perguntar: olha, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Que triste. Mas no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio sobre esses homens, foi tremendo, irmão. Aleluia. As palavras que eles conheciam só na letra se tornou Espírito diante deles. Paulo vai dizer que a letra mata, em 2 Coríntios, mas o Espírito vivifica. Jesus falou em João 6, aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Que força tem na palavra? Que força tem naquilo que você tem nas suas mãos, irmãos? Estão dizendo aí que vão acabar com as Bíblias, não sei de quanto, como que será, e vão mudar, e vão falar isso e aquilo. Guarda no coração, guarda no coração. Irmão, se você ler a história dos homens, você vai ver que por muitas vezes os homens tentaram eliminar a Bíblia, nunca conseguiram. Não é agora, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus e ela vai sempre estar, aleluia, de uma forma inesgotável para nós, à nossa disposição, para a glória de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que faz a diferença entre um crente que tem o Espírito e o que não tem é que você fala com poder, enquanto outros falam daquilo que sabem, daquilo que conhecem. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus viveu num tempo onde os escribas e fariseus dominavam tudo. Eles eram autoridade, eles estudaram tudo sobre a lei de Moisés. E no entanto, quando eles falavam, eles não tinham autoridade quando falavam.
Mas Jesus, o Filho de Deus, quando ele falava, a Bíblia diz que as palavras dele eram com autoridade. Se você quer ter autoridade e poder para testificar, para falar de Jesus, para levar a sua mensagem, o meu conselho é: abra-te para o Espírito Santo te levar ao crescimento. Não seja meninos inconstantes. Deixa a vaidade de lado, irmão, por favor. E abra-se para o Espírito de Deus. Comece a crescer no Senhor. Qual era a diferença entre Jesus e os escribas? Era muito clara. Jesus tinha o entendimento espiritual da Escritura, ao passo que os escribas tinham a letra das Escrituras. Paulo, ele está no seu árduo trabalho. Qual era o trabalho de Paulo? Formar Cristo nas pessoas, ensinar Jesus, falar de Jesus, insistir com as pessoas. Abra o vosso coração, ame a palavra, abra-se para o Espírito de Deus, abra-se para o Senhor. E ele vai dizer: meus filhos, novamente eu sinto dores de parto. Novamente. A palavra novamente no texto original é a palavra palim, que quer dizer uma segunda vez. Mais uma vez eu estou sofrendo por vocês. E ele está dizendo que estava sofrendo por conta do descaso que eles fizeram com o novo nascimento. Hoje, quando vejo dentro da igreja o descaso que se faz em relação à salvação, a maravilhosa graça de Deus, quando eu vejo os pastores e líderes barateando a graça de Deus, quando nós barateamos algo, nós promovemos o desprezo desta coisa que estamos oferecendo. A graça, ela não pode ser barateada, irmãos. É de graça, mas custou muito caro, disse Pedro. Não foi com prata e ouro que você foi resgatado, não, meu irmão. Foi com o precioso sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver. Não fique parado na sua infância, dizendo: está tão confortável aqui, não é? Está tão bom aqui, não precisamos ir muito longe. Deixa eu te dizer, isso é uma proposta do diabo para você. Isso é uma proposta do inimigo, irmão. O inimigo, usando o faraó, disse a Moisés e os filhos de Israel: vocês podem ir, mas indo, não vão muito longe. O diabo não quer que você vá muito longe na sua fé, no seu conhecimento de Deus. Ele quer que você fique com essa mesmice sua. Se tem uma coisa que amarra o crescimento da vida cristã, são a religiosidade. Há pessoas que estão presos na religiosidade, estão presos. Por que estamos sofrendo, irmãos? Qual a natureza do nosso sofrimento? É por alguma causa pessoal? Por que você sofre? Qual é o motivo das suas lágrimas? Ah, pastor, tem muita conta para pagar. Você está sofrendo porque abriu uma igreja perto de você e a igreja está enchendo e a sua não. E eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque o irmão chegou e disse: pastor, não dá mais para a gente andar junto, eu vou seguir o meu caminho. Você está sofrendo porque alguém quebrou o teu coração, ou um namorado, um noivo, uma noiva, alguém assim, ou um marido te abandonou. Por que você está sofrendo, meu irmão?
Não vale a pena sofrer por nada disso. O nosso sofrimento e o nosso compromisso é que Cristo seja formado nas pessoas. Seja meia dúzia, seja uma dúzia, seja 1000 pessoas, seja 2000 pessoas, seja quem for. Aleluia, que o Senhor nos livre disso. A única e real e verdadeira razão para qualquer sofrimento espiritual é quando nós vemos que o fluxo de vida de Deus está sendo interrompido na vida dos crentes. Eu olho muitas vezes para alguns pastores e vejo, meu Deus, parece que aquele camarada parou no tempo. Eu faço esse ano 40 anos que eu trabalho para Deus. E eu peço ao Senhor, nunca deixe estar contente aonde eu estou. Faz de alguma forma para que eu me movimente, para que eu vá para frente. Eu não posso estar contente aonde eu estou, porque eu sei que há muito mais de Deus para mim. Tem vários pastores jovens que estão aqui, eu me alegro por eles. E eu digo a vocês, mergulhem na palavra o quanto mais vocês puderem, no jejum, na oração, na busca do Senhor, na busca pelo Espírito Santo, e vocês vão ver que não há limite para Deus agir na vida de vocês. Não há limite para aquilo que Deus vai fazer. Há muitas coisas que estão limitando a vida de Deus na igreja. Eu quero dizer que ainda que sejam boas, elas desonram Deus. Ela causa limitação espiritual e isso é perigoso. Eu não posso estancar aqui e dizer é aqui e acabou. Não, irmão, vamos em frente, por favor. Vamos caminhar para frente, é para a maturidade que vamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo o nosso sofrimento deve ser a causa do Senhor Jesus e não por qualquer outra coisa. Eu sei que você pode dizer, pastor, você não conhece os meus problemas. Eu não conheço mesmo. O que eu quero fazer você nesta manhã é pensar sobre o seu cristianismo, é pensar sobre a sua fé, é pensar onde você está. Por favor, irmão, desbloqueie isso dentro da sua mente. Coloque isso como prioridade na sua vida espiritual. Eu quero crescer em Deus. Eu quero saber mais do Senhor. Eu quero avançar não por livros, não por conhecimentos empíricos, não. Eu quero conhecer, aliás, não por conhecimento teórico, mas eu quero conhecer Deus na sua intimidade, na proximidade com Ele. Aleluia. Se o seu sofrimento é por coisas, pelas coisas do Senhor, por alguma ocupação, por alguma coisa que está faltando talvez, eu sinto muito em te dizer, ainda vives na primeira infância. Nós temos que subir mais alto, irmão, colocar os nossos pés ao mais alto. Aleluia. Quando nós pensamos em filiação bíblica, nós pensamos em simplesmente, não, eu sou filho de Deus e ponto. Deus te chama para maturidade, amém? Aleluia. Quando Paulo fala de adoção de filho, ele não está falando de pegar alguém estranho e colocar como membro da família. Não é isso que ele está falando. Vocês estão aí? Paulo, quando se fala sobre adoção, ele não está dizendo que você vai pegar um estrangeiro e colocá-lo como membro da família. Não é isso não. Alguém que não é do teu sangue e colocar como membro da família, não. A adoção é quando o menino passava da fase de criança para a fase da adulta, e ele era introduzido agora nos negócios da família. Ele não era um dependente, ele agora era um responsável. Ele sentava na mesa das decisões. Aleluia. É diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos, que há muitas pessoas que estão na igreja, mas não sentam na mesa.
não decide, não tem voz na matéria. Escute por favor, o mundo espiritual respeita a autoridade. E quando Deus pega você e te coloca na condição de adulto espiritual, Ele está colocando você na posição de autoridade. Se os homens não reconhecem, o mundo espiritual reconhece. Aonde chega um crente maduro e aonde chega um crente criança. Onde chega um pastor maduro, onde chega um pastor que é ainda infantil. Precisa de leitinho todo dia. Oh, aleluia. Até a forma de olhar é diferente. Ele não olha à volta para saber aonde está a ama. Ele olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Os olhos estão alçados noutra direção. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar posse dessa nação em nome do Senhor, mas não faremos como criança. Não faremos como infantis. Faremos como adultos. Pessoas experimentadas, que conheceu o Senhor e que tem as marcas de Jesus na vida. Aleluia, você se levantará e Deus o usará. Há uma capacidade em você. Mas você pode dizer: pastor, não sou nada. Não tem problema. Mas se você é um cristão maduro, o mundo espiritual vai te respeitar, porque você tem autoridade para sentar na mesa de decisão. Aleluia. Deus está te chamando nesta manhã. Deus está te chamando nesta manhã. Deixa o legalismo. Viva a espiritualidade. Viva a espiritualidade. O legalismo impede a gente de crescer, sabe? E eu deixo essa questão com você nesta manhã. Quando eu não estiver mais aqui com vocês, a única coisa que eu quero ter a certeza é que eu preguei Cristo para vocês. Eu poderia ter trazido aqui, tinha uma palavra muito forte para hoje, movimentar vocês aqui. Mas eu prefiro colocar o pé de vocês bem no chão e fazer vocês entender que vocês não vão alcançar vitória sobre o adversário por vocês mesmos, pelo vosso conhecimento humano. Vocês têm que se achegar a Cristo. Aleluia. Eu não vim aqui trazer um ensino, ainda que seja um professor. Eu não vim aqui, irmãos, tentando submeter você a técnica e táticas como um coach. Eu não sou coach. Eu sou um pregador da palavra. O que eu quero é que Cristo seja bem visível aqui. Aleluia. E que vocês, ao olhar para esse púlpito, não me vejam aqui, Aleluia. mas veja Cristo aqui. Aleluia. O assunto de maior importância na vida de um cristão é Cristo plenamente formado em você. É Cristo plenamente formado em nós, em nossos corações, nossas vidas. Aleluia. Desculpe ter passado da hora, mas eu espero que o Espírito de Deus abra os seus olhos, o seu entendimento espiritual. Cristo vive em mim. Eu não me cansarei jamais de dizer as mesmas coisas, ainda que isso para vocês cause um constrangimento, mas eu não tenho problema em dizê-lo sempre. É Cristo. Vive em mim. Aleluia. Adore ao Senhor neste momento.